Oi, este é o vídeo do 10º dia do Veda edição 2020 e o que temos para hoje é a resenha do conto Um Grande Português, escrito por Fernando Pessoa, aqui da sua coletânea Um Banqueiro Anarquista e outros contos escolhidos, dentro do nosso projeto Contos do Meio-Dia. Vivia, há já não poucos anos, algures, num concelho do Ribatejo, um velho lavrador e negociante de gado, chamado Manuel Pérez Vigário. Assim começa Um Grande Português, escrito por Fernando Pessoa, que conta a história, obviamente, deste sujeito aqui, o Pérez, o tal do vigário. Aliás, não vamos confundir, né? Vigário aqui não é aquele padre, né? O apelido para um padre, né? O vigário da redondeza. Não, não, aqui é um sobrenome. Bom, mas o que importa aqui é que esse lavrador está lá trabalhando de boa na sua terra, também cuida de gados, né? E de repente, num certo dia, aparece um sujeito ali, meio que conhecido ali daquelas bandas, um falsificador de notas. E ele quer exatamente oferecer o seu produto para o Pérez. Sim, ele tem um lote de notas falsas e quer vender para o cidadão. E claro, começa aquela negociação. Tá meio caro cada uma dessas notas, dá para baixar um pouquinho o preço? Conversa vai, conversa vem, proposta de um lado contra proposta do outro, eles fecham num certo valor. Ok, o lavrador ali, que também mexe com gado, vai comprar essas notas falsas, o destino delas não importa, né? O sujeito lá, o falsificador, quer mais passar para frente o seu produto. De qualquer forma, eles combinaram do lavrador ir pegar essas notas falsas no outro dia. E claro, ele pergunta, posso pagar em dinheiro, né? Eu acho que ele talvez pensasse, será que tem que pagar com mercadoria? Não, o cara aceitou realmente pagar com dinheiro. Enfim, ele chegou então lá na casa do sujeito. O sujeito não estava sozinho, estava com o irmão. E ficou aquele clima tenso, ele meio assim desconfortável, né? E com dinheiro ali no bolso. Para relaxar, né? Ofereceram um pouquinho de bebida para ele. E meio que começou a embebedar o peru em véspera. Bom, você já deve estar imaginando que vai sim acontecer algo de errado nessa negociação. Vai. E eu não vou dar mais detalhes, porque senão estraga a experiência de quem ainda pretende ler este conto. Minha avaliação do texto. Pois é, mais uma vez temos um conto aqui desse autor português e temos como grande título aqui dessa história, né? Um Grande Português. Fernando Pessoa é um dos grandes portugueses que todo mundo conhece. Claro, super famoso por causa de suas poesias, mas nessa coletânea aqui de textos estamos no seu mundo da prosa literária e estamos conhecendo pequenas histórias que tem aqueles problemas que eu já comentei várias vezes nos vídeos anteriores, dos contos anteriores também. Ou seja, temos problemas que as histórias não estão me agradando muito. Na verdade, só teve 3 histórias até agora, entre quase 10, que realmente eu consegui dizer tipo, ok, tá bacana. Vimos de uma grande quantidade de histórias que tendiam muito para aquela coisa filosófica, textos cansativos. E na semana passada, quando eu dei uma folhada no estante do livro, eu percebi que essa história seguinte, aliás, várias outras seguintes, são tudo histórias curtinhas. Eu falei, bom, agora ele vai mudar esse negócio de fazer histórias filosóficas, porque num texto curto não dá lá muito tempo de desenvolver filosofia, né? Sim, é verdade. Esse texto aqui finalmente não é filosófico, ou seja, temos realmente uma história mais tradicional, com começo, meio e fim. Aliás, logo de cara a gente já cai numa situação bem curiosa, misteriosa, né? Que dá margem a gente imaginar bastante coisa que pode se desdobrar essa história aqui do sujeito que vai querer se aproveitar de notas falsas, também tem um malandro junto com o irmão também, ou seja, uma situação interessante quando vai ser pago lá a tal da negociação. Sim, na verdade, quando ele vai desenvolvendo um pouquinho mais a história nos parágrafos seguintes, a gente percebe que esse tal lavrador, o Pérez, ele só ficou realmente bêbado ali na situação. E depois, quando ele vai embora, ele paga pelas notas falsas, né? A gente não sabe exatamente o que ele vai fazer com esse dinheiro falso, mas isso não importa de fato. Quando ele vai embora, a história muda completamente de figura. E literalmente eu não posso falar mais nada a respeito, porque se eu digo qualquer coisa, eu mato a experiência de leitura. Portanto, eu vou me valer daquela sessão spoiler que começou aqui nesse ano de 2020. Para alguns contos, eu estou fazendo realmente aquela entrega total do que acontece nas histórias. E aqui, especificamente nesse conto de Fernando Pessoa, eu tenho que dizer o que acontece no final.
dessa narrativa, com certeza. Portanto, eu vou deixar esse minuto aqui na tela, que é exatamente quando eu paro de dar spoilers e atribuo a minha nota para esse conto do autor português. Bom, tá avisado. Pois bem, nós tínhamos um falsário que vai atrás de um cidadão de bem para vender notas frias. O cidadão aceita comprar, o tal do Pérez, né? E depois a gente descobre no parágrafo seguinte que os malandros foram enganados pelo lavrador. Essa é a grande surpresa que a gente tem aqui nessa história. Só que tem uma certa explicação, né, de como que o cidadão procede, o lavrador, o Pérez, procede com a enganação em cima dos malandros. E ao final aqui do texto a gente descobre que temos aqui talvez o princípio do famoso conto do vigário. Acredito que todo mundo conhece essa expressão, né? Embora hoje em dia não esteja muito usual, mas conto do vigário é quando alguém acha que está sendo esperto, né? Está tentando enganar outro, mas na verdade é o enganado da vez. Pois é o que acontece aqui. Então o que o Fernando Pessoa oferece para a gente aqui é exatamente a origem do conto do vigário. Como essa expressão surgiu, o conto do vigário. Bom, basta lembrar o sobrenome aqui desse sujeito, do Pérez. É Vigário. Afinal, é o Manuel Pérez Vigário. Lembra que eu comentei, né? Não era para confundir com o padre. Não, também não era para confundir com o conto do vigário. Que na verdade é o próprio, né? Ou seja, no fim a gente tem sim uma história finalmente com um começo, meio e fim, mas também não é lá grande coisa não. Realmente também fica uma coisa meio sem sal, nada demais. Aliás, as origens do conto do vigário existem várias. Muita gente já inventou a sua. Também não é uma certa coisa original do Fernando Pessoa. Porque obviamente isso está no campo das lendas, né? Quem foi o primeiro vigário? Aliás, muita gente acha, né, que o primeiro vigário que bolou isso realmente era um padre, né? Apelido de padre em algumas paróquias. Mas não, na verdade, pode ser de fato uma pessoa que tinha o sobrenome Vigário. Simplesmente assim. Foi um malandro mais esperto que o malandro. É isso. Sim, o que temos aqui é daqueles textos bem curtinhos, apenas 3 páginas, que não apresentam muita coisa pra gente. É um pouco divertido, sim, ok, mas também é uma coisa totalmente esquecível. Não dá para guardar na memória nada disso, com certeza não. Eu vou esquecer rapidinho, principalmente porque não tem referência do vigário no texto, no título da história, né? Então realmente acho que não vai me marcar e realmente não tenho mais o que dizer a respeito desse conto. Portanto, para um grande português escrito por Fernando Pessoa, eu atribuo apenas 3 asteriscos. Tá de bom tamanho. Bom, e amanhã vamos para as páginas do futuro, essa coletânea aqui de ficção científica com vários autores brasileiros. E o da vez será Joaquim Manuel de Macedo, super conhecido por ter escrito aquele romance A Moreninha. Sim, bastante conhecido e ninguém sabia que ele também tinha feito ficção científica. Quer dizer, não é exatamente ficção científica, tá mais para realismo mágico. Mas amanhã eu falo mais a respeito disso. Eu já li a história, depois eu comento com vocês. Mas, enquanto esse próximo vídeo não chega, eu deixo aqui do lado dicas de outras resenhas que já aconteceram aqui dentro do projeto Contos do Meio Dia, esse começo de Veda. Edição também 2020. E tchau!